Como construir um altar de adoração na sua casa que seja verdadeiramente eficaz? Olá, muito bem-vindos aqui ao canal Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson. Estou aqui para te ajudar a entender princípios fundamentais para montar um altar de adoração em qualquer lugar onde você esteja no mundo, tá bom? Para isso, nós vamos compartilhar o texto de 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler apenas o versículo 38 para fundamentar a nossa palavra, mas depois eu quero te aconselhar a ler toda a história do 1 Reis, capítulo 18. Nesse capítulo é aquele episódio onde o profeta Elias desafia os profetas de Baal para saber quem é o verdadeiro Senhor sobre todo o Israel. E aqui no versículo 38 nós temos uma resposta da oração que Elias fez, ou seja, o altar que o Elias preparou foi um altar eficiente, foi um altar que de fato trouxe a resposta de Deus, enquanto que o altar que os profetas de Baal prepararam não trouxe nenhum tipo de resposta. Então, se você quer saber como preparar um altar na sua casa e que seja de fato eficiente, fique comigo até o final dessa palavra, tem muita coisa interessante aqui que vai te ajudar. Ah, e detalhe, não se esqueça de se inscrever no canal. Precisamos muito da sua inscrição. E se gostou do vídeo, se você gostar desse vídeo, melhor dizendo, deixe o seu like, contribua para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Compartilhe e nos apoie em nome de Jesus. Olha só, o versículo 38 já é a resposta da oração. Aqui diz assim: então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Para quem não conhece a história, eu vou contextualizar bem rapidamente, mas se você já conhece, você já leu o texto bíblico, volte lá, leia novamente para ver se você não perdeu nada, tá? A primeira coisa que aconteceu antes que essa oração fosse respondida foi o profeta Elias desafiar o povo, tá? Para você construir um altar na sua casa que verdadeiramente seja eficiente, a primeira coisa é se autodesafiar. Desafiar a você mesmo ou até mesmo a sua família a construir um altar ao Senhor. Ah, pastor, mas como assim? Hoje em dia nós não vamos fazer altar como era lá na época do Antigo Testamento? Não, é claro que não. A gente até vê aqui que o profeta Elias construiu um altar lá diante das pessoas, diante do povo, e sacrificou um animal ali em cima. Hoje nós não vamos fazer esse tipo de coisa. No entanto, esse altar que o Elias edificou aponta para o altar que deve ser construído em nosso coração. Muito embora às vezes nós não construamos um altar verdadeiro, assim, físico, ele precisa ser construído no nosso coração. No entanto, é muito importante que você tome uma decisão. Quem é que você vai servir de agora em diante? A primeira coisa que nós precisamos fazer é purificar o nosso coração, é purificar os nossos pensamentos, é purificar as nossas ideias, é ter uma visão plena, genuína e verdadeira de qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você não sabe qual é o plano de Deus, se você não está focado naquilo que Deus realmente quer para você, se você não está verdadeiramente focado em Deus, ou seja, se Ele não é o seu único e verdadeiro Salvador, precisa corrigir isso agora. A primeira coisa a fazer é declarar o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, como o único e verdadeiro Senhor da sua vida. Esse foi o desafio do profeta de Baal, né? do Elias com relação aos profetas de Baal. O que o Elias disse? Gente, ó, presta atenção, eu tenho uma coisa para perguntar para vocês. Até quando vocês vão servir a dois deuses? Até quando vocês vão cochear entre dois deuses, ficar duvidando sobre qual deles é o Deus verdadeiro, sobre qual deles você realmente vai servir? Até quando isso vai durar? Vamos fazer o seguinte, eu proponho um desafio. Vamos saber quem é o verdadeiro Deus, vamos saber se é Baal ou se é o Senhor. Eu vou fazer um altar ao Senhor e se ele responder a minha oração, mandando fogo descer do céu, ele é o Senhor. Porém, os adoradores de Baal, os profetas, e eles eram mais de 400, eles também vão fazer o altar deles, e se Baal responder por fogo, o verdadeiro Deus é Baal. Vamos ver qual é a verdade. E todo mundo achou boa essa palavra, essa ideia foi maravilhosa, e eles decidiram que iam fazer o altar e aceitar o desafio.
Os profetas de Baal fizeram primeiro o altar deles. Eles fizeram o altar, colocaram um novilho ali em cima para ser queimado, para ser sacrificado. Não colocaram fogo no altar, porque esse que era o comum naquele tempo. Eles preparavam o altar com lenha, com pedras e com tudo mais, como a gente viu aqui, e depois ateavam fogo para oferecer em sacrifício ao Deus deles. Mas o desafio era: ninguém vai pôr fogo. Vamos mandar o próprio Deus pôr fogo. Profetas de Baal fizeram isso, oraram aproximadamente por 6 horas seguidas orando, pedindo para Baal mandar fogo do céu, e Baal não respondeu de acordo com as escrituras. O povo ficou amíngua, o povo ficou sem resposta de oração, porque Baal de fato não é Deus. Baal de fato não era Senhor, Baal de fato era apenas uma invenção da cabeça deles, a imaginação, e na verdade eles estavam ali adorando demônios sem saber, certo? Aí o profeta Elias diz: não, agora então vocês oraram, fizeram a parte de vocês, já deu meio-dia, minha vez de orar. A primeira coisa que ele faz, depois de desafiar o povo a se purificarem, ou seja, a tomarem uma decisão, a escolherem qual é o verdadeiro Deus, foi construir o altar. E na verdade nem construir, ele fez foi consertar, reparar o altar, porque o altar havia sido quebrado. Ambos prepararam o altar ao mesmo tempo, um do lado do outro. Os Baalins, né, os adoradores de Baal, os adoradores de Baal montaram o altar deles, o Elias também montou o altar deles, porém, enquanto os adoradores de Baal estavam buscando a Baal, eles fizeram de um jeito tão expressivo, tão estranho, que quebraram o altar que o Elias tinha preparado. Então ele teve que reparar. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, essas 12 pedras eram para apontar para as 12 tribos de Israel, colocou ali sobre a terra, né, sobre o local onde ia ser o sacrifício, colocou o novilho, colocou madeira, a lenha para queimar, colocou o novilho em cima da madeira, que seria o sacrifício, e depois fez um buraco em volta, uma vala em volta do altar, e pediu para jogar água 3 vezes, né? Pediu para jogar bastante água, até que a água se derramou sobre o altar ali, e não tinha nem como você tocar fogo com a mão se você quisesse. Depois disso é que ele fez a oração pedindo para que Deus mostrasse que ele é o único e verdadeiro Deus, para que aquele povo reconhecesse ele como Senhor. E aí ele orou pedindo para Deus mandar fogo do céu. E aí o versículo que nós lemos diz que o fogo desceu do céu, consumiu o novilho, a lenha, a pedra e lambeu até a água que estava no rego, que estava dentro da vala. E como que isso foi possível? Porque a oração de Elias, para alguns estudiosos, durou apenas 27 segundos. Olha, o povo de Baal orou ali a manhã inteira e nada de resposta. Quando Elias orou, o altar dele se mostrou verdadeiro, se mostrou eficaz, e a resposta veio rápida, de maneira plena e do jeito que o profeta pediu. Manda fogo do céu, Senhor. E o fogo desceu, tá? Eu quero que você leia depois esse texto, por favor, só para não perder muito tempo do vídeo, é que a gente não está lendo. Mas eu quero te ensinar agora a construir esse altar, tá? A Bíblia diz que o Elias pegou 12 pedras. 12 pedras, na época, aponta justamente para as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, Jesus chamou 12 apóstolos. O que significa isso? Significa que a pedra aponta para a doutrina. A pedra aponta para a palavra de Deus. A pedra aponta para o conhecimento de Deus, daquilo que vai edificar a sua vida. Né? É comum nós fazermos casas, construções, e a base fundamental é com pedras. Então a pedra fundamenta a sua fé. Né? E o que fundamenta a nossa fé hoje? As doutrinas da palavra, as doutrinas bíblicas. O que vai fundamentar a sua fé? A palavra de Deus. Veja bem, o que vai fundamentar a sua vida não pode ser simplesmente os ensinos do seu pai e da sua mãe. Não pode ser simplesmente os ensinos de um padre, de um pastor, de um líder. O que vai fundamentar a sua palavra não pode ser conhecimentos aleatórios que você construiu através da vivência, de conversar com pessoas. A fundamentação da sua palavra precisa estar diretamente ligada ao seu estudo da Bíblia. O fundamento dos apóstolos. Você precisa buscar a verdade. É óbvio que você vai conversar com um pastor, você vai conversar com um líder espiritual, com um discipulador, com alguém para te ajudar.
para te orientar, te mostrar o caminho, te dar respostas que talvez você não está conseguindo encontrar, mas você mesmo é responsável, presta atenção, por ler a palavra. Se você quer edificar um altar verdadeiramente eficaz na sua casa, verdadeiramente eficaz na sua vida, você precisa ler a Bíblia, precisa ler a palavra, precisa encontrar inspiração, amor, carinho pela palavra de Deus. Diga a Bíblia, eu amo essa palavra, eu amo essa palavra e eu preciso me fundamentar nela. Tá? Não fica só no superficial. Não fica ali só no raso, vai mais a fundo, busca mais de Deus, entra mais longe, mais firme na palavra de Deus, entende? Quanto mais você se aprofundar, mais edificado na rocha você vai estar. Tá? Você precisa se edificar em Cristo. Você precisa se edificar na palavra. Quer ter um altar verdadeiramente eficiente? Quer, de fato, construir um altar que funcione para a sua vida, para a sua casa? Leia a palavra. Não apenas leia, estude. Não apenas estude, medite na palavra. Tá? Não fica assim só no superficial, não aceite qualquer coisa que as pessoas te disserem. Busque da palavra de Deus uma orientação. Se houver dúvida, peça ajuda. Pode pedir ajuda para mim. Tá? Coloca aí nos comentários suas dúvidas. Eu vou procurar te ajudar. Vou procurar te orientar naquilo que for necessário, naquilo que for possível. Procure uma igreja séria, uma igreja responsável, que você possa estar com eles em comunhão, para que você possa aprender a respeito da palavra do Senhor. Busque, se oriente para que você tenha pedras verdadeiramente eficientes. Tá? Uma outra coisa que foi colocada ali no altar, você viu, foi a lenha. A lenha é para pegar o fogo, para consumir. Né? Ah, então eu vou colocar umas pedras ali no meu quarto, vou colocar uma lenha. Não, você não precisa fazer isso literalmente. Afinal, o altar vai estar no seu coração. É importante que você tenha um lugar reservado na sua casa, sabe? O cantinho lá do seu quarto, um tapete para você ajoelhar em cima, um puff, uma cadeira, a sua cama, alguma coisa onde você vai realmente falar, não, aqui eu vou tirar meu tempo com Deus, aqui eu vou orar, aqui eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar com o Senhor. Isso é muito importante, é fundamental, faz parte desse altar, mas o verdadeiro altar está lá no seu coração e precisa ter lenha para queimar. A lenha, a madeira, aponta para a cruz. A cruz é o sacrifício de Jesus. Jesus, ele se entregou por nós, ele morreu, ele foi às vias da morte de fato para que pudesse abrir um caminho de salvação para mim e para você. Hoje, nós precisamos oferecer a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Há algumas coisas na nossa vida que a gente vai ter que sacrificar para poder agradar ao Senhor. Isso é lenha que você está brigando. Ou melhor, isso é lenha que você está tomando para si, para que possa queimar depois quando vier a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Ah, e como que é isso? Vou te dar alguns exemplos práticos. Alguém te xinga, alguém te maltrata e você quer xingar de volta, quer maltratar. Mas se você fizer a escolha de simplesmente fechar sua boca, não brigar, não discutir com coisas à toa, isso é lenha que você está juntando para você. Ah, não, mas hoje eu estou muito cansado, eu quero dormir. Mas aí você pega e separa 30 minutos para orar ao Senhor, para buscar a presença de Deus. Isso é lenha que você está juntando. Toda vez que você rejeita a sua carne, toda vez que você rejeita as suas vontades, para fazer a vontade de Deus, toda vez que você luta contra si mesmo, no sentido de deixar de fazer uma coisa ruim, no sentido de deixar de fazer uma coisa má, no sentido de deixar de fazer uma coisa que às vezes não é nem tão ruim assim, mas que está te impedindo de estar na presença de Deus, toda vez que você faz essa escolha, você está juntando lenha para queimar. Tá? Se o fogo vier e não tiver lenha para queimar, vai queimar o quê? Então você precisa juntar lenha. Tá? Junte lenha dessa maneira. Rejeite a sua própria vontade carnal, os seus próprios desejos carnais, aqueles que te atrapalham de estar na presença de Deus, para que você possa juntar lenha e quando vier a lenha, você realmente ser edificado e seu altar seja verdadeiramente eficaz, seja verdadeiramente eficiente. Então, muitas vezes você vai ter que suportar ali o seu marido chato, muitas vezes você vai ter que ali ter um tete-a-tete com o seu pai, um tete-a-tete com a sua mãe e conversar pedindo perdão, tá? Pelas suas falhas, pelos seus erros, pelos seus pecados, por tudo aquilo que você precisar falar com ele. Vai à presença dele. Ele é fiel e justo para não nos perdoar os pecados. Isso é juntar lenha. Também tem o novilho. O novilho aponta para a pessoa de Jesus. Certo? Jesus tem que estar na sua vida. De fato, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, como eu disse lá no início da ministração. Tá? Você tem que decidir hoje por Jesus.
A primeira coisa a fazer é entregar a sua vida para Jesus. Ele é o único Deus, ele é o único e verdadeiro Salvador. Ele é tudo que você precisa ter na sua vida. Então Jesus precisa estar por cima de tudo isso. O que adianta ter muita palavra e não ter Jesus? Do que adianta vender? Ó, 1 Coríntios capítulo 13. Do que adianta queimar tudo que você tem, vender tudo que você possui, distribuir aos pobres? Do que adianta você falar em línguas? Do que adianta você ter dons espirituais se não tem amor, se não tem Jesus, se não tem Deus na sua vida? A Bíblia diz que Deus é amor. Se você não tem amor, não tem Deus. Se você não tem Deus, não tem Jesus. E se você não tem Jesus, não tem altar. Não tem altar eficiente se não tem Jesus. Jesus tem que estar presente. Mas o fato é que tudo isso estava sobre a terra. A terra aponta para nós, homens, pessoas, para você. Você que é humano, você foi feito do pó da terra, segundo as Escrituras Sagradas, certo? Você veio do pó, então você precisa reconhecer a sua limitação, a sua fraqueza. Sobre o pó do seu coração precisa estar a palavra de Deus, as pedras, precisa estar o sacrifício, a cruz, o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Precisa estar o próprio Cristo. Você precisa reconhecer as suas limitações, as suas fragilidades, tudo que você tem aqui na terra, tudo que você quer aqui na terra é passageiro. Não necessariamente pecado, mas sim passageiro. E você precisa perceber isso para reconhecer que você precisa desse altar. Mas se fosse só isso, estava legal. O problema é que tem também o pecado. A terra foi furada, fizeram uma vala em volta do altar. Se você ler, você vai perceber. Tá? Fizeram uma vala, foi o Elias que pediu, mas isso é para apontar para o pecado. A carne foi corrompida, a nossa carne, a nossa maneira de ver a vida, não era para ser do jeito que é hoje, gente. Sabe? O pecado entrou na nossa história, na nossa vida, na história da humanidade para nos corromper, para nos trazer distrações, problemas, situações problemáticas. O pecado existe e junto com o pecado vem os problemas, que é a água. Vem as limitações, as barreiras, as situações que querem te impedir de crescer na vida, que querem te impedir de conhecer o Senhor, que querem impedir você de alcançar todos os milagres e as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Isso é fato. Mas se você construir o seu altar, se você lutar para construir o seu altar, eu garanto que ele será eficiente. E como que ele se torna eficiente? Põe o fundamento da palavra, cruz, negue-se a si mesmo, nega a sua cruz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Coloque Jesus como centro do seu coração, reconheça a sua fragilidade, saiba que existe um pecado, confesse o seu pecado, o pecado será perdoado. Que aí vai descer fogo do céu. Você vai ser cheio do Espírito Santo. O fogo aponta para o Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Só com a presença do Espírito Santo na nossa vida é que nós vamos encontrar realmente uma força para vencer. É que nós vamos de fato encontrar força para alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Vários momentos na sua vida você vai deparar com situações que vão querer te corromper, vão querer te levar para trás, vão querer te destruir, sabe? Essa é a função do inimigo. Sabe por que o inimigo te odeia? Porque você existe. Por isso que ele quer te enganar, te seduzindo com os profetas de Baal, fazendo você pensar que eles são, por serem mais numerosos, são melhores. E não são. É sedução do mundo, é sedução do inimigo. Você precisa do Senhor Jesus. Você precisa de Deus na sua vida, na sua presença, na sua casa, no seu lar. Então, presta atenção. Quer um altar que verdadeiramente funcione? Faça essas coisas e deixa o Espírito Santo te encher. Quando você estiver em lutas, em dores, em dificuldades, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Quando você pensar assim, não tem mais jeito, agora não dá mais certo esse negócio, não vai funcionar, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não te conheço pessoalmente, muito provavelmente, não sei exatamente pelo que você tem passado, mas Ele sabe. O Espírito Santo te conhece, Ele te entende e é Ele que vai te dar a graça, vai te fortalecer, vai te fazer entender o que você precisa fazer para alcançar a vitória em Cristo. É Ele que vai te dar a luz e é Ele que vai te sustentar de pé. É bem provável que você agora mesmo esteja reconhecendo isso. Se eu estou de pé aqui agora, é porque o Espírito Santo me sustentou.
É porque o Espírito Santo me ajudou. É porque o Espírito Santo foi comigo à frente e me orientou. O Espírito Santo, ele é o Deus da verdade que te guiará a toda a verdade em todo momento que você tiver dúvida. Quer ter um altar que verdadeiramente funciona na sua vida? Quer construir um altar? Faça isso, fundamentando a sua fé na palavra de Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E todos os dias, presta atenção, isso é importante, todos os dias, dobre seu joelho e ore. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você puder. Mas tem um lugar ali aonde dobrar o seu joelho e orar. A oração de Elias foi 27 segundos e o fogo desceu, porque o altar estava bem preparado. Mas Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites no monte para poder falar com Deus. Não sei qual vai ser o tempo da sua oração, mas da parte de Deus basta uma palavra e ele muda a sua história, muda a sua vida. Essa palavra falou com você? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe aquele like e nos abençoe em nome de Jesus. Vou deixar alguns vídeos aqui no card, se quiser ver mais alguma coisa aqui no canal, fico muito feliz, muito grato. Deus abençoe, até a próxima.